aqui nós temos as vendas desses vendedores em R$ 1.000. Então, nós temos aí 4 vendedores que venderam R$ 8.000. Depois nós temos 6 vendedores que venderam cada um deles R$ 10.000. O próximo nós temos 3 vendedores que venderam R$ 12.000. E, por fim, nós temos 2 vendedores que cada um deles venderam um total de R$ 15.000. O que eu quero calcular é o percentil 75, tá? E a mediana. Tá lembrando que a mediana, existe um procedimento próprio para se calcular a mediana, mas nesse caso, como nós estamos trabalhando com percentil, basta lembrar que a mediana é o percentil 50. Tá? Qual que é a ideia aqui? Já que nós estamos trabalhando com dados agrupados em tabela de frequência sem classe, fica muito mais fácil se eu expandir esses dados. Então, por exemplo, eu tenho 4 vendedores que venderam R$ 8.000 cada um deles. Então, eu vou repetir esse 8 4 vezes. 8, 8, 8, 8. 6 vendedores que venderam R$ 10.000. Então, eu vou repetir o 10 6 vezes. 10, 10, 10, 10, 10, 10. 3 vendedores venderam R$ 12.000. Então, 12, 12, 12. 3 vezes. E o 15, né? Nós temos 2 vendedores. Então, eu tenho um total aqui de 15 vendedores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Agora, você volta na ideia do quartil, né, percentil, para dados individuais. Então, qual que é a ideia? Primeiro passo, ordenar. Os dados já estão ordenados. Segundo passo é calcular a posição. Então, vamos calcular aqui o percentil 75. Percentil 75. É o P75. Qual que é a posição desse percentil? K vezes N sobre 100. O meu K vai ser 75 vezes 15, que é o N, não é isso? Sobre 100. Isso aqui vai dar 11, 20, 25. Então, repare que a posição deu 11,25, não é um número inteiro. Então, nesse caso, quando não é valor inteiro, a regra diz que é para arredondar para o próximo inteiro. Nesse caso, é o 12º. Então, percentil 75 vai ser igual a 12º valor. Então, percentil 75, aí você volta nos seus dados originais, né, ordenados, e vamos calcular, localizar o percentil 75, o 12º valor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Aliás, 12 aqui. Então, não importa que seja, ainda dá 12, não é isso? R$ 12.000. Tá? Então, esse aqui vai ser o Q3. E a mediana, nós costumamos chamar de MD, vai ser igual ao percentil 50. Então, calcula a posição da mediana, então vai ser K vezes N sobre 100, isso vai ser igual a 50 vezes 15 sobre 100, isso dá 7,5. Então, de novo, né? Novamente, a mediana não deu, a posição desse percentil 50 não deu um valor inteiro, a gente vai arredondar para cima. Então, o 8º valor. Então, percentil 50 vai ser o 8º valor. Então, percentil 50 vai ser igual ao 8º valor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai ser 10. 10 R$ 1.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, reparem que a mediana ela está exatamente no centro. Então, nós temos aqui o cálculo do percentil 75.
3/4, 75% dos vendedores conseguiram vender um valor abaixo de R$ 12.000 na última semana. Metade dos vendedores conseguiram vender um valor abaixo de R$ 10.000 na última semana. Bom, agora a gente vai calcular o percentil quartil para dados agrupados em tabela de frequência com classe. Nós temos aqui a nossa tabela, que representa as vendas de 20 vendedores durante a última semana. Eu peço para calcular aqui o percentil 25 e a mediana. A mediana, existe um procedimento para você calcular a mediana de tabela de frequência com classe. Nesse caso, como estamos trabalhando com percentil, basta a gente lembrar que a mediana é igual ao percentil 50. Qual é o procedimento aqui? O procedimento é muito parecido com os dados individuais. Primeiro passo, você tem que ordenar os dados. Segundo passo, você vai ter que localizar a classe onde está esse percentil. Localizar a classe onde está o percentil. E terceiro passo, calcular o percentil propriamente dito. Aí a gente vai usar a seguinte fórmula. Então, o késimo percentil, o percentil K vai ser igual. Bom, já que eu localizei essa classe tem um limite inferior e tem um limite superior. O Lzinho é chamado de limite inferior da classe que você localizou, mais a K vezes N sobre 100. O K é o valor do percentil, N é o tamanho da sua amostra, menos a frequência acumulada anterior à classe que você identificou. Tá? Eu vou mostrar isso para vocês. Isso tudo dividido pela frequência simples da classe que você identificou, onde está localizada o percentil. Isso tudo vezes a amplitude da classe, que é o limite superior, que eu chamo de Lzão, menos o Lzinho, de novo, né, que é o limite inferior da classe. Bom, voltando ao nosso exemplo, os dados já estão ordenados, então eu vou ter que localizar em que classe está o percentil 25, que é o nosso primeiro. Percentil 25, que é o P25. Aonde está localizado esse percentil 25? Na primeira classe, na segunda classe, na última classe? Então, para facilitar, né, a gente vai estender aqui a tabela. Vamos colocar aqui a frequência acumulada. Então, esse F aqui é a frequência acumulada. Na primeira classe, eu vou repetir, 2, porque é a frequência simples da primeira classe. Na segunda classe, eu tenho 4 vendedores, com mais 2 na classe anterior. Isso vai dar um total de 6. Terceira classe, 3 vendedores, com mais 4 anterior, mais 2. Isso vai dar um total de 9. 9, né, mais 6, isso vai dar um total de 15. 15 mais 5, isso vai dar um total de 20. Então, voltando para o nosso percentil 25, né, vamos localizar a classe. Em que classe está esse percentil? Então, para isso, eu tenho que achar a posição do percentil. Qual que é a posição do percentil 25? K vezes N sobre 100. O K vai ser 25, o N vai ser o total da minha amostra, são 20 vendedores, então meu N vai ser igual a 20. 25 vezes 20 dividido por 100, isso vai dar um total de 5. Tá? Então, o meu percentil 25 está na 5ª posição. Então, em que classe que ele está? Basta você localizar a classe com a frequência acumulada imediatamente superior a 5. Nesse caso aqui, a gente vai reparar aqui, ó, imediatamente superior ao 6. Então, o meu percentil 25, ele está na 2ª classe. Nós temos, nessa 2ª classe, nós temos aqui o 6, que é o limite inferior da classe. Nós temos o 10, que é o limite superior da classe. Nós temos aqui o 4, que é a frequência simples da classe. Então, basta você aplicar a fórmula. Então, vai ser o percentil
25 vai ser igual limite inferior da classe, o Lzinho, que vai ser 6, mais a posição do percentil, que é K vezes N sobre 100, o K é 25, o N vai ser 20 sobre 100, menos F ante. F ante é a forma que eu usei para denotar que a frequência acumulada anterior à classe que você marcou. Então, a classe que eu marquei é a segunda. A frequência acumulada anterior a essa classe é o 2. Tá? Então, aqui vai ser a frequência acumulada anterior. Então, vai ser 2 dividido pela frequência simples, né, da classe, que é 4. Vezes a amplitude da classe, que é o limite superior menos o limite inferior. O Lzão, que vai ser 10, menos o Lzinho, que vai ser 6. Então, prosseguindo aqui com os cálculos, 6 mais 25 vezes 20 sobre 100, isso vai dar um total de 5. 5 menos 2 sobre 4, vezes 10 menos 6, isso vai dar 4. 6 mais 5 menos 2 vai dar 3, 3 quartos, vezes 4, posso cortar, né? Eliminar esse 4, numerador e denominador, sobrou 6 mais 3, isso vai dar 9, 9.000 reais. Então, o percentil 25 é igual a 9.000 reais. Um quarto, 25% desses vendedores tiveram um total de vendas abaixo de 9.000 reais. A mediana, o procedimento é o mesmo. Basta lembrar que a mediana é igual ao percentil 50. Então, vamos calcular a posição dessa mediana. A posição vai ser K vezes N sobre 100. O K vai ser 50 vezes o N, que é 20 sobre 100. Isso vai dar 10. Então, a minha mediana está na posição 10. Eu volto na minha tabela, localizo a classe onde está essa mediana, que é a classe cuja frequência acumulada é imediatamente superior a 10. Então, se a gente observar aqui, olha, o que é imediatamente superior é a quarta classe. Então, vou marcar aqui de vermelho, né? O que eu tenho aqui? O 14 é o limite inferior da classe, que eu chamo de Lzinho. O 18 é o limite superior da classe, que eu chamo de Lzão. O 6 é a frequência simples da classe, o Fzinho. E o F ante, que é a frequência acumulada anterior, né, da classe, né, anterior que seria a terceira classe. Então, vai ser o 9. Então, a frequência acumulada anterior vai ser 9. Agora é só jogar aqui na fórmula. Então, percentil 50 vai ser igual ao limite inferior 14 mais K vezes N sobre 100. O K vai ser 50, vezes o N vai ser 20 sobre 100, menos a frequência acumulada anterior, a classe, que vai ser o valor 9, sobre a frequência simples da classe, que é o 6. Vezes a amplitude da classe, que é o Lzão menos Lzinho, que é 18 menos 14. 18 menos 14. Então, vai ser 14 mais 50 vezes 20 sobre 100, isso vai dar 10. 10 menos 9 sobre 6, vezes 18 menos 14, isso vai dar 4. Então, 14 mais 10 menos 9 dá 1 sexto, vezes 4, fazendo as contas, vai dar 14,67 mil reais. Então, a mediana vai ser igual a 14,67 mil reais. Metade desses vendedores tiveram um total de vendas na última semana abaixo
de 14,67 mil reais. Bom, pessoal, é isso aí. Eu agradeço e espero vocês na próxima videoaula.